Vamos lá iniciar o nosso módulo 2 de Geografia? Então, nós estamos aqui no capítulo 3. Então, o que a gente viu até agora, nós falamos um pouquinho da desigualdade social, foi o último capítulo. Realizamos algumas atividades até a nossa lista de verificação. E nesse momento aqui no módulo 4, ou no módulo 2 do capítulo 4, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse Brasil urbano, né? Vamos falar um pouquinho das características das cidades, o que ela é composta, as diferentes cidades, tá bom? Então eu queria que você pegasse lá comigo o nosso módulo. Então, eu queria que vocês deixassem assim, tá bom? Dessa mesma forma aqui pra gente poder trabalhar, tá bom? Então, ó. Aqui aparece uma imagem muito conhecida, talvez quem não teve a oportunidade de ir pessoalmente conhecer. Eu tive esse privilégio, foi muito legal conhecer. Foi na época de Copa até, foi bem intenso, foi bem gostoso. Mas é uma cidade conhecida pela mídia, então tem até filme, né? Rio 2 foi gravado aqui. Então é uma imagem aérea do Rio de Janeiro. Agora eu pergunto para você, essa é uma pintura ou é uma foto tirada de uma fotografia? Então aqui, quando eu tiro uma foto, né, quando eu faço uma fotografia de algo, de uma paisagem, eu tenho uma fiel retratação daquele lugar. Agora, quando eu pinto, eu tô trazendo aqui a minha imagem do artista, né, dentro de um momento, é um resultado da minha representação artística. Então, nesse caso aqui, dessa imagem do Rio de Janeiro aqui, é uma representação da realidade que o artista faz. Ou seja, isso aqui é uma paisagem. Desculpa, eu até brinco com vocês, né? Todo desenho é uma pintura. Então, vocês fazem, quando eu peço isso, uma paisagem, uma representação da sua realidade. Então, aqui então isso é importante a gente saber, até para a questão de cartografia, né? Então, aqui é uma representação linda, né? Até por sinal, e foi uma representação muito fidedigna, né? Digamos assim. Ok? E aí, o para começar diz assim: observe a paisagem representada na pintura e descreva os elementos da natureza. O quinto ano ele está retomando algumas coisas do terceiro ano que sobre elementos naturais e elementos artificiais. Então, se eu olhar detalhada aqui sobre essa paisagem, né, não é uma fotografia, é uma paisagem, o que eu consigo imaginar aqui? Então, os elementos naturais eu posso perceber que é tudo aquilo que é pela natureza, sem nenhuma modificação, sem nenhuma interferência do ser humano. Então, aqui eu tenho o oceano, eu tenho o céu, eu tenho o relevo, todas as vegetações aqui. Então, isso é natural. E as artificiais, né? Aqui falam, e os elementos construídos pelos seres humanos, que são os elementos artificiais. Então, a gente tem várias coisas aqui, né? Então, eu tenho casas, eu tenho prédios, eu tenho estátua, né? Tenho aqui o Cristo Redentor, eu tenho os barcos, eu tenho as ruas, entre outras coisas aqui. Ok? E aí, nós vamos para as características das cidades. Então, a diferença, antes de começar falar sobre cidades, as diferenças de cidades, eu queria trazer para vocês aqui a diferença de municípios e cidades. Então, eu trouxe para vocês uma vista aérea. Olha a diferença, aqui é uma fotografia real, né, vista de cima, tá? Oblíqua, na verdade, né? Não é totalmente de cima. É uma vista aérea da cidade de Vitória da Conquista, que é onde eu nasci, fui criada por um bom tempo. E eu trouxe essa cidade porque eu tenho propriedade de dizer, e até para poder explicar melhor para vocês o que é a diferença, né, entre municípios e cidades. Já se perguntaram isso, né? Qual a diferença de municípios e cidades? Então, assim, eu trouxe aqui exemplo, né, que é o município.
ele trata de uma forma em que estamos referindo às divisões administrativas, ou seja, eu dentro da minha cidade, dentro do município, ele é administrado por uma prefeitura, então é onde que fica a sede. E dentro do município, aqui eu tenho a zona urbana e a zona rural. Então, tudo que engloba a zona, aqui é a zona rural, muito característica, né? Você consegue ver pelos elementos artificiais, as construções, e lá ao fundo, ó, eu tenho aquela parte rural. Então, aqui coloquei uma observação que o mesmo município pode ter várias cidades, também chamada de distritos, de forma que o nome do município será o mesmo da cidade principal. Ou seja, os municípios eles apresentam mais de uma cidade e ele leva o nome da cidade principal. Então, nessa imagem da página 264, é uma outra cidade que a gente vai trabalhar para responder essa página aqui. Então, quando ele trabalha, eu posso pegar cidades menores, porque para ser uma cidade eu tenho que ter um determinado número de habitantes. Então, aqui, Vitória da Conquista, eu tenho vários outros distritos, outras cidades pequenas que fazem parte do município de Vitória da Conquista. Então, qual é a diferença de municípios e cidades? Cidade, ela só abrange a parte urbana. Quando eu tenho parte urbana e parte rural, isso vai se chamar município, tá? Então, o que é cidades? Tem-se o espaço urbano de um município delimitado por um perímetro urbano. Então, para ser considerada cidade, é preciso ter um número mínimo de habitantes e uma infraestrutura que atenda minimamente às condições dessa população. Então, já aprendemos nos capítulos anteriores o que são infraestruturas. Então, é saneamento básico, saúde, segurança. Então, e que atenda às condições da população, mesmo que essa cidade seja dependente de outras que se localizem próximas a elas. Tá? Então, aqui na página 264, fala um pouquinho disso também, que é onde se encontra o serviço de saúde, educação, como hospitais e escolas. Tem estabelecimentos comerciais, shopping centers, a questão do comércio em si, cinema, tá? E aqui fala um pouquinho de outras cidades também grandes, né? E essa cidade que tá aqui, então são fotografias. Eu vou ter de Itanhadu e de Belo Horizonte. Essa da 264 é de Belo Horizonte. E agora nós vamos para a cidade de Itanhadu. Olha, uma cidade com nomes diferentes. Então, aqui é a vista aérea da cidade de Itanhadu. Percebe que ela é um pouquinho diferente. Um pouquinho não, né? Exagerei um pouquinho. Ela é muito diferente da cidade de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte, vocês perceberem aqui nessa página, muitas construções, muitos prédios, tá? Então, aqui, nessa página, a gente já vai respondendo aí já no nosso caderno, tá? Ele pede, descreva os elementos naturais e as construções das cidades que aparecem nas duas fotos. Então, eu vou comparar a foto lá de Belo Horizonte com a foto de Itanhadu. Então, o que eu espero? De Belo Horizonte, se a gente olhar aqui, eu tenho uma redução de área vegetal. Então, eu tenho um pouco verde na área de Belo Horizonte. Já na Itanhadu, não. Eu tenho muitas vegetações, vários relevos, né? Eu crio muito mais elementos naturais aqui na de Itanhadu. Então, aí vocês vão escrever que são esses elementos naturais aí, tá? Eu consigo ver rios, eu consigo ver os relevos, as vegetações, as montanhas aí, tá? E o que predomina, na verdade,
de Belo Horizonte são as construções verticais, né? São os prédios. Aqui eu consigo ver poucos, né? Vejo sobrados, acho que eu vejo 2 prédios apenas aí. Tá ok? A2. Faça no seu caderno há uma lista de semelhanças e outras diferenças entre as duas paisagens. Eu acabei já dando essa resposta para vocês, né? Então, a gente vê aqui em Belo Horizonte, são os elementos construídos, elementos artificiais. Então, muitas construções, enquanto a gente fala planta alta, né, Belo Horizonte, e Itanhadu, planta baixa, né? Então, aí a gente vai escrevendo já isso daí dentro do seu caderno, ok? Planta baixa, casa, tá? Planta alta. E aqui, faça no espaço abaixo, que tá aqui no seu livro. Desculpa. Mas a gente vai fazer já tudo no nosso caderno, tá? Pra ficar tudo organizadinho aí. Aí quando você for responder, aí você coloca aqui, feito no caderno, que aí fica tudo mais organizadinho aqui, tá? Ou se você quiser fazer nos dois, fazer aqui tanto no caderno quanto lá no módulo, tá? Faça no espaço abaixo um desenho para representar os principais elementos da paisagem da área urbana do município onde você mora. Então, você vai pensar em Diadema, né? Vai pensar no lugar onde você mora, no lugar onde você estuda. Será que tem alguns elementos naturais aí? Será que tem só elementos urbanos? Só elementos artificiais? E uma questão que eu deixo para vocês aqui. Será que Diadema, ela é município de Diadema ou só cidade de Diadema? Deixar essa perguntinha para nossa próxima aula a gente responder, tá? E aqui para revisar o que é o elemento natural, estamos dizendo que ele foi produzido a partir das condições naturais. Falamos, né, lá do Rio de Janeiro, os morros, né, o oceano, o céu. E os elementos culturais ou artificiais são produzidos pelos seres humanos a partir das suas necessidades. Então, eu preciso construir uma casa para eu ter minha moradia, tá? Então, com base nas características da sua cultura. Os elementos culturais também podem ser chamados de artificiais. E aqui eu tenho as diferentes funções, né, de cada cidade. Isso aí também está aqui no nosso módulo, na página 266, tá? Então, vocês podem acompanhar também aqui junto comigo no módulo, tá? Então, eu tenho aqui as nossas cidades históricas. Geralmente, elas estão vinculadas à história do Brasil. Então, se a gente pensar Ouro Preto, Olinda, então todas essas nossas influências aqui em relação à história, né, a monumentos históricos, tá? Então aqui tem, né, abrigam várias construções antigas, como casas, igrejas, monumentos importantes para preservar a memória da cultura, costumes e identidade das pessoas que viveram ou vivem nelas. Então, é muito importante isso, que a gente preserve essas nossas cidades, essas nossas culturas, tá? Então, aqui tem o Centro Histórico de Olinda, que fica em Pernambuco. Coloquei até uma observação aqui, que ela foi, em alguns desses casarões aí, foram influências portuguesas e holandesas. Então, vale a pena, depois que passar tudo isso, a gente fazer uma visita, né? E aí eu tenho as cidades turísticas. Então, as cidades turísticas, elas são lugares que atraem, né, a questão grande número de turistas. E isso acaba gerando também a questão financeira, né, para essa cidade. Aqui no livro ele traz a cidade de Florianópolis. Ela se destaca muito pelas suas belezas naturais, além do seu grande desenvolvimento comercial e industrial também, tá? E do outro lado eu tenho as cidades universitárias. Então, aqui trouxe a cidade de... tem nome? Aqui não diz o nome. Tem sim, Teresina.
É porque eu ia falar da minha cidade. Na minha cidade, ela se tornou uma cidade universitária. Lá a gente tem três, tem uma federal, duas estaduais e várias outras particulares. Então, são instalações em que os lugares eles sediam, né? Tem ali para colocar as cidades. Então, vem muitas outras pessoas de fora para poder estudar. E se eu venho para estudar, eu vou ter que ter um lugar para morar, vou ter que ter um lugar para comprar. Então, isso gera grande economia para essas cidades, tá bom? E aí eu tenho mais outras, né, que são as cidades industriais, concentram maior número de indústrias. Aqui tem o Manaus, que fica lá o polo industrial, né, de Manaus. Aqui eu tenho as cidades comerciais, então aqui a famosa Rua da 25 de Março, que fica aqui em São Paulo. E tem as cidades portuárias, né? As cidades portuárias que ficam próximos aos nossos oceanos e que levam as mercadorias para outros lugares do país e para outros lugares do Brasil também, tá? Vão para outros lugares. Aqui fala um pouquinho lá de Pernambuco, né? Então, se a gente pensar nessas áreas portuárias, a gente tem nosso grande litoral, né? Tem Santos aqui também próximo da gente. Mais atividades para a gente fazer no caderno, tá? Essas aqui eu não vou chegar a comentar com vocês porque eu quero que vocês façam, que pesquisem mesmo para a gente corrigir na próxima aula, tá? Então vocês vão observar as fotografias e vão descrever no caderno os elementos marcantes de cada paisagem, tá? Dessas cidades aqui, tudo bem? A paisagem da área urbana no município onde você mora é parecida com alguma dessas aqui? Com qual? Qual é a principal atividade realizada na área urbana no município que você mora? Então, o que é isso? Diadema ela está relacionada mais para o turismo, mais para a questão industrial, comercial, portuária? Não, a gente não tem. Estamos próximos ao oceano, mas a gente não tem porto aqui. Histórica, então vocês vão pensar em qual dessas atividades aqui. Beleza? Então, o que é que nós aprendemos hoje? Diferença, né, entre o que é uma imagem retratada pela fotografia e uma que é pela pintura, né, de um artista representando a sua realidade a partir da sua perspectiva. Aprendemos a diferença entre município e cidade, lembrando que o município ela abrange toda a área urbana e rural. Então, só se torna município quando eu tenho área urbana, área rural. E a cidade não, ela só está no planejamento de cidade que tem a parte urbana com as suas infraestruturas. Descobrimos as diferentes cidades, eu tenho as cidades comercial, portuária, industrial, histórica e turística. Ok? Faça os exercícios, próxima aula a gente faz a correção e bom dia, até próxima aula. Beijo!